Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1098 do STF. Antes de começar, não deixe de nos seguir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. Não deixa também, gente, de curtir, compartilhar, porque isso traz relevância ao conteúdo e ele acaba sendo mais distribuído e favorece muito o nosso projeto. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer a editora integrada, o mapa do aprovado, que é esse curso que te ensina a planejar os teus estudos de uma forma super estratégica e focada na tua realidade, sem precisar de coach, de mentor, é independência. Independência para você se conhecer e traçar as melhores estratégias para você mesmo. E você também vai conhecer o Clube da Lei, esse clube que tem mais de 8.000 membros e que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos focados em carreiras e em editais específicos, além de materiais que são semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que nós comentamos aqui em áudio. Então, tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizadíssimo de lei seca e jurisprudência. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Lei Complementar 73 de 93, Lei Orgânica da AGU, e é uma tese. Essa tese foi fixada na ADI 4652 do DF e ficou da seguinte forma: considerando-se a natureza do cargo, é constitucional a necessidade de ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União para manifestação do advogado público sobre assunto pertinente às suas funções, ressalvadas a liberdade de cátedra e a comunicação às autoridades competentes acerca de ilegalidades constatadas. Vamos lá, gente. Trata-se aqui de um ADI que busca impugnar a constitucionalidade do artigo 28, inciso 3, da Lei Complementar 73 de 93, que é a Lei Orgânica da AGU. O que diz o artigo 28, inciso 3? Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Advocacia Geral da União é vedado. Aí vamos lá, inciso 1, exercer a advocacia fora das atribuições institucionais. Inciso 2, contrariar a súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo AGU, Advogado-Geral da União. Inciso 3, que esse inciso 3 é o que está sendo impugnado, manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União. E aí, gente, aqueles que impugnaram a constitucionalidade desse dispositivo afirmam que se trata aqui de uma censura, de uma lesão ao direito de manifestação e uma medida desproporcional. Basicamente são esses os argumentos. E o STF, o que entendeu sobre o assunto? Ele deu uma interpretação conforme a Constituição. Em primeiro lugar, o STF entendeu que essa disposição não é inconstitucional como um todo, porque seria que de fato uma restrição proporcional, porque ela tem por objetivo salvaguardar o interesse público. Entende-se que pelo cargo, a própria natureza do cargo, ela pressupõe um sigilo no desempenho da advocacia, já que o advogado da União lida com informações sensíveis de Estado, então de fato é necessário essa cautela e não convém ao advogado da União se manifestar sobre determinados temas perante a mídia, por exemplo. E também o STF destacou, olha, que não há nenhum tipo de censura direcionada à imprensa, que trata de uma norma que tem como destinatário o agente público, e se trata aqui de algo proporcional. Mas por que eu disse que deu interpretação conforme a Constituição? Porque o STF resguardou duas situações. Uma, a liberdade acadêmica. Então, o advogado público ele tem na seara acadêmica uma liberdade de cátedra e ele pode, de fato, se manifestar da forma que ele quiser academicamente, obviamente, e ele também tem um dever funcional de levar qualquer ilegalidade que seja do seu conhecimento às autoridades competentes. Então, interpretação conforme a Constituição, para dizer que, de fato, essa limitação ela é constitucional, mas ela deve respeitar a liberdade acadêmica
E ela deve também respeitar o dever funcional, e veja, dever, não se trata aqui de uma possibilidade, é um dever funcional de levar eventuais ilegalidades do seu conhecimento às autoridades competentes. Então, como é que ficou aqui a tese? Considerando-se a natureza do cargo, é constitucional a necessidade de ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União para manifestação do advogado público sobre assunto pertinente às suas funções, ressalvadas a liberdade de cátedra e a comunicação às autoridades competentes acerca de ilegalidades constatadas. Próximo julgado foi inserido no ato das disposições constitucionais transitórias e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar o artigo 113 da ADCT, lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Gente, qual o fundamento aqui? Artigo 113 da ADCT. A proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. No caso concreto, a lei trouxe essa estimativa? Não trouxe, foi a lei número 1257 de 2018 do estado de Roraima. Essa lei estipulou o vencimento básico do quadro de pessoal do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, trouxe também um adicional de qualificação a ser pago, dentre algumas outras situações, adicional de penosidade, etc. Mas não trouxe a expectativa de impacto financeiro. Portanto, gente, ausente essa expectativa de impacto orçamentário e financeiro, a lei é inconstitucional. Como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar o artigo 113 da ADCT, lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Próximo julgado do dia é uma tese de repercussão geral, tema 1254, foi inserido na Constituição Federal. A tese ficou da seguinte forma: somente os servidores públicos civis, detetores de cargo efetivo, conforme o artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 98, são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis, nos termos do artigo 19 da DCT, e demais servidores admitidos sem concurso público. Gente, então vamos lá. O artigo 40 da Constituição Federal, ele já sofreu diversas modificações. Então tem o texto original, e em 98 veio a emenda constitucional 20, depois foi alterado em 2003 pela emenda 41 e em 2019 pela emenda 103. Mas acontece que desde a emenda 98 passou-se a prever que somente os servidores públicos detentores de cargo efetivo é que são vinculados a regime próprio de previdência social. Olha só o que dizia já com o texto da emenda constitucional 98. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, estados, DF dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Então, veja só, desde a emenda constitucional 20, só servidor público civil, detentor de cargo efetivo, integra o regime próprio de previdência social. E os outros, professor, os outros estão no regime geral de previdência social. E aí pode vir a dúvida: e como é que fica aquele pessoal que foi beneficiado pelo artigo 19 da DCT? O que diz o artigo 19 da DCT mesmo, hein, gente? O dispositivo prevê que os servidores públicos civis da União, Estado, DF dos municípios, seja da administração direta, autárquica ou fundacional, que no dia que foi promulgada a Constituição de 88, já estavam há pelo menos 5 anos continuados em exercício, eles passariam a ser estáveis. Então, são indivíduos que não prestaram concurso público, mas que são estáveis por força do artigo 19 da DCT. Pergunta-se, em relação a esses, eles vão estar inseridos no regime próprio de previdência social, lá do artigo 40 da Constituição, ou eles vão estar inseridos no regime geral de previdência social, do INSS? Resposta: regime geral de previdência social. Só vai estar no regime próprio de previdência social
aqueles indivíduos que são servidores públicos efetivos. Então, aí se exclui os estáveis, nos termos do artigo 19 da DCT, e os demais admitidos sem concurso. Então, por exemplo, os comissionados e etc. Como é que ficou aqui a tese, então? Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis, nos termos do artigo 19 da DCT, e os demais servidores admitidos sem concurso público. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o STF referendou medida cautelar proibindo a destruição das provas produzidas na Operação Spoofing. Gente, o que foi essa operação? Foi uma operação deflagrada pela Polícia Federal em 23 de julho de 2019, com o objetivo de investigar invasões às contas de Telegram de autoridades brasileiras que estavam ali relacionadas à Operação Lava Jato. Para quem não lembra, gente, esse foi o tal do escândalo da Vaza Jato, onde aquelas conversas entre o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e vários outros integrantes da Operação Lava Jato foram vazadas pelo site Intercept Brasil, expondo ali diversas ilegalidades cometidas pela Operação Lava Jato. Acontece que, em 23 de setembro de 2019, a Polícia Federal, no âmbito da Operação Spoofing, conseguiu prender 4 suspeitos de hackear esses celulares. 3 dias depois, em 26 de setembro de 2019, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou que daria início ao descarte das mensagens apreendidas com os suspeitos presos. E aí, gente, vamos lá, né? Calma aí. Não parece um pouco estranho ter sido o Sérgio Moro, que era um dos que mais tinham a perder ali naquela situação, quem está determinando a destruição dessas provas que foram apreendidas ali com esses 4 hackers? Estranho. E aí, por conta disso, o STF, em um primeiro momento, que foi ali o ministro Luiz Fux, ele deferiu a liminar proibindo a destruição dessas provas, e agora o STF, por unanimidade, determinou que esse material fosse preservado. Então, gente, basicamente se percebeu que existia ali um risco na destruição dessas provas, que seria melhor primeiro realmente avaliar o que tem ali, ver se tem algo que pode ser aproveitado processualmente ou não. Então, basicamente, o STF impediu a destruição dessas provas e o destaque aqui ficou da seguinte forma: o STF referendou medida cautelar proibindo a destruição das provas obtidas na Operação Spoofing. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 372, e a tese ficou da seguinte forma: as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo da PIS/COFINS, cobrada em face daquelas ante a Lei 9718 de 98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas. Vamos entender isso aqui. O que diz a Constituição Federal no artigo 195, inciso 1? Vamos lá, vamos ler aqui a redação original e vamos ler a redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 98. Artigo 195 caput, que não mudou. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, DF, municípios e das seguintes contribuições sociais. E aí o inciso 1, lá na redação original, dizia: dos empregadores incidentes sobre folha de salário, faturamento e lucro. E o inciso 1, com a nova redação da Emenda Constitucional 20 de 98, diz: do empregador, da empresa ou da sociedade equiparada na forma da lei, incidentes sobre a inciso A, folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B, a receita ou o faturamento. E C, o lucro. E aí, na redação original, já que veja só, na redação original não tinha o termo receita, agora está lá
no 951B, a receita ou o faturamento. Mas na redação original era simplesmente dos empregadores, incidentes sobre folha de salário, faturamento e lucro. Não tinha receita. E aí veio a questão: a instituição financeira, ela vai pagar PIS/COFINS? Se sim, qual vai ser a base de cálculo? Pode ser a receita bruta? E aí se entendeu que receita bruta operacional é sinônimo de faturamento. Então não seria possível excluir a PIS/COFINS simplesmente sob a alegação de que esse tipo de instituição não teria propriamente um faturamento, mas uma receita bruta operacional. Então, gente, mesmo na redação original da Constituição, incide sim PIS e COFINS sobre a receita bruta operacional das instituições financeiras. Como é que ficou a tese, então? As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo do PIS/COFINS, cobrado em face daquelas, ante a Lei 9718 de 98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas. O próximo julgado de hoje foi inserido no Código Tributário Nacional, mais uma tese de repercussão geral, aqui o tema 1084, e a tese ficou da seguinte forma: é constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança de IPTU de imóvel novo, não previsto na planta genérica de valores, desde que fixados em lei os critérios para avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. A lei impugnada aqui é o Código Tributário Municipal de Londrina, Lei 7303 de 97, Londrina, no estado do Paraná. Basicamente, os dispositivos impugnados, que foi o artigo 176, inciso 1, a linha F, e o parágrafo 5º do artigo 176, trazem aquela situação do imóvel que ele passou a existir posteriormente por ter sido, por exemplo, desmembrado ou decorrente de um parcelamento do solo urbano. Então, passou a existir ali uma nova matrícula referente a um novo imóvel, e aí, no momento de fazer o lançamento tributário do IPTU, esse imóvel, obviamente, não consta na planta geral de valores, então não existe um valor venal do imóvel ainda para efeitos de tributação do IPTU. Então, o que que o Código Municipal, o Código Tributário Municipal, melhor dizendo, de Londrina trouxe como solução? Ele atribuiu à administração pública, ao Poder Executivo, a possibilidade de arbitrar um valor venal com base em quê? Com base em quaisquer dados obtidos pela administração pública. Então, tudo aquilo que a administração pública tiver de dado técnico, de documento, ela vai poder utilizar para avaliar o valor venal daquele imóvel. Tem problema nisso? Não, gente, não tem, desde que seja respeitado o contraditório. E aí você pode trazer dois pontos. Primeiro, não está muito vago dizer quaisquer outros dados informativos obtidos pela administração? Não, gente, não está. Sabe por quê? Porque isso basicamente permite a utilização de informações técnicas que podem ser obtidas pela administração. Então não está vago, na verdade só está permitindo que se utilize tudo aquilo que se tiver de informação técnica à disposição para determinar o valor venal daquele imóvel. E o segundo ponto, nenhum imposto tem seu valor em concreto vinculado em lei. Então, no caso do IPTU, a base de cálculo é o valor venal do imóvel. A lei não vai dizer qual é o valor venal da casa situada à rua X, número 32. Não vai. De fato, quem vai determinar esse valor venal é a prefeitura. Com base em quê? Com base em critérios técnicos. Então, ela terá à sua disposição todo um arsenal para determinar qual é o valor venal daquele imóvel. E, naturalmente, o indivíduo ele tem a possibilidade de participar disso com direito ao contraditório. Então, é constitucional aqui o Código Tributário Municipal, ou melhor, o artigo 178, inciso 1, a linha F, parágrafo 5º do Código Tributário Municipal de Londrina, e a tese de repercussão geral 1084 ficou da seguinte forma: é constitucional lei municipal que delega ao Poder Executivo
a avaliação individualizada para fins de cobrança do IPTU de imóvel novo, não previsto na planta genérica de valores, desde que fixados os critérios para avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. Próximo julgado do dia foi inserido tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a superveniência de fatos novos configura circunstância excepcional que permite que ministro que atualmente ocupe a cadeira profira voto, ainda que seu antecessor oportunamente já tenha votado. Assim, a preservação do voto do ministro sucedido só deve ocorrer se as condições e circunstâncias levadas a julgamento permanecerem as mesmas. Vamos lá, gente. O caso aqui era o seguinte: era um inquérito. Nesse inquérito, o relator era o ministro Marco Aurélio. Ele se aposentou, mas já tinha votado pela rejeição dos embargos de declaração. Só que aí o Marco Aurélio se aposentou e o ministro André Mendonça assumiu o lugar do ministro Marco Aurélio. Qual é a regra aqui, gente? Marco Aurélio já votou. No momento que for reaberta essa votação, o André Mendonça vai votar? Vai não, né? Por quê? Porque o Marco Aurélio já votou. O Mendonça não vota, já que ele está ocupando o lugar que era do Marco Aurélio e este já proferiu o voto. Essa é a regra. Mas no caso concreto, excepcionalmente, o que aconteceu? Em primeiro lugar, houve uma mudança de posicionamento no Ministério Público, que inicialmente pugnava pelo recebimento da acusação e agora pleiteava a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Além disso, houve o arquivamento de outros inquéritos policiais, nos quais fatos objeto da denúncia estavam se baseando. Então, outros inquéritos que se baseavam no mesmo fato foram arquivados. E, além disso, tivemos inovações legislativas sobre a matéria. Então, tudo isso demonstra o quê? Que existem fatos novos e, por isso, o ministro André Mendonça queria proferir voto, apesar do Marco Aurélio já ter votado anteriormente. E aí, ele vai poder proferir o voto? Vai. Por quê? Porque existiu aqui uma mudança substancial, fatos novos. Então, olha só, arquivamento de outros inquéritos, mudança de posicionamento do Ministério Público, inovações legislativas. Então, sim, nesse caso aqui, é possível que o ministro André Mendonça profira o seu voto, já que há uma modificação substancial do quadro fático. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Não deixa de acessar nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer a editora Integrada, essa editora que já nasce como uma parceira do concurseiro. O Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar o teu estudo de forma estratégica e de forma totalmente focada na tua realidade, com autonomia, sem precisar de coach, de mentor, enfim, aquilo que você precisa para ser independente rumo à sua aprovação. E claro, o Clube da Lei, esse clube que já tem mais de 8.000 membros e que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada, materiais semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio, além de mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, tudo em uma assinatura única. Então só tem vantagem tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, meus amigos, por hoje é isso. Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá!